Quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, nossa conexão Chicago, né? Pelo menos até meados ali de setembro. Vamos ter Matheus Pereira, diretor da Pátria, falando conosco direto de terras americanas. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre bom estar com você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os patriotas, compatriotas brasileiros, paraguaios, argentinos que possam estar assistindo aqui conosco. Bora lá, mais uma vez aqui direto de Chicago, trazendo informações fresquinhas, direto aqui do centro da atenção do mercado no atual momento. É verdade. Mas hoje, Matheus, apesar dessas notícias, desses safrões que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, você visitou essas lavouras, realmente o potencial é considerável. O Márcio Eno falou assim, ó, a soja está parecendo penca de uva, é verdade. Agora, hoje, Matheus, a gente está com 1% de alta na soja em Chicago, o óleo farelo subindo bem. O que está motivando esse respiro dos preços? Ó, muito bem. Estava até acompanhando aqui, escutando o Binho comentando, né, sobre chegaria, né? Chegaria essa produção Sim. norte-americana. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas os ciclos, né, de commodities agrícolas, quando a gente vai olhar a estatística no passado, eles tendem, né, a respeitar ciclos de 9 anos. São 9 anos, são 3 anos de inchaço de oferta, 9 anos de regularidade de oferta, 9 anos de quebra de oferta. Passamos os últimos 3 anos, de 2020 a 2023, com quebras consecutivas, né? Foram 4 safras consecutivas, né, de problemas de safras, né, em especial na América do Sul, também na América do Norte, por consequência dos 3 laninhas virando o El Niño. Foram 3 ciclos ali, 3 anos comerciais, 4 safras, que sofreram grandes problemas de corte produtivo, né? E agora a gente volta, né, a um ciclo de inchaço de oferta. Então a gente vê que na história, né, esses grandes ciclos de commodities agrícolas na oferta, né, na, 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 na composição atmosférica, né, na distribuição realmente do clima no planeta, a gente tem a cada 9 anos, 3 anos de inchaço, 3 anos de contração, 3 anos de regularidade. Passamos pela contração nos últimos três, estamos eventualmente entrando nessa fase, né, de um inchaço de oferta diante de um cenário climático um pouco mais favorável. Então, a gente está rodando campo, observamos muitas lavouras em campo, realmente saúde vegetal muito boa no coração do cinturão, alguns probleminhas, como sempre existirá num país dessa dimensão, assim como no Brasil, né? Mesmo o Brasil passando por uma atmosfera mais controlada, mais regular, ainda existirá problemas de safra em alguma pontualidade, como acontece aqui no cinturão agrícola norte-americano. Então, é uma safra regular, é um mercado que já se adapta, é um mercado que já sabíamos e esperávamos, né, Binho? E o mercado também já está digerindo a informação. Desde o mais terrorista até o vendedor de ilusão, todos falam a mesma língua. A safra norte-americana é uma safra cheia. E no consenso, o mercado começa, né, a entender qual é o próximo passo. Se já existe consenso, já foi digerida a informação que a safra norte-americana é uma safra cheia, o que vem pela frente? E agora a gente tem uma demanda muito aquecida, a gente tem um novo ciclo no Brasil que tem mostrado uma pequena falta de chuvas ali em começo de setembro, que são ali pontos, né, que o mercado tenta se apoiar de agora em diante. Matheus, como é que antes da gente falar da nova safra do Brasil, que era algo que eu queria explorar um pouquinho mais contigo hoje, como é que você vê a continuidade desse comportamento da demanda? As últimas semanas tem sido de uma presença muito forte dos compradores. Ontem novas vendas foram informadas, na terça foram novas vendas informadas de milho, também novas vendas de milho aparecendo, de farelo aparecendo. Realmente a demanda está muito mais ativa nos Estados Unidos. Isso tende a continuar, pelo menos até a chegada da nossa próxima safra, porque estamos mais caros por aqui, ou realmente os compradores estão aproveitando para fazer os seus estoques adequadamente, já que os preços estão ainda bastante pressionados e em níveis muito menores do que nós víamos há um ano, por exemplo. Cara, é boa pergunta, né? E demanda ela existe por dois fatores, porque há necessidade. O chinês ainda precisa comprar muito grão, né? Precisa importar muita soja ainda para o seu território, né? Contrariando aqueles que, enfim, criavam uma percepção equivocada sobre China. A China está precisando de muito produto, é muito rebanho animal a ser alimentado com o nosso grão, o nosso cereal, a nossa oleaginosa. E não só isso. Agora, a escassez do produto no Brasil. Se tivéssemos tido realmente uma safra regular cheia e saudável no nosso país em 24, como não tivemos, os chineses ainda estavam concentrando as suas compras, né, ao nosso país, assim como aconteceu no ano passado.
No ano Sim. passado, essa época do ano, a gente ainda estava com a campanha de exportação aquecidíssima no país, porque existia demanda, assim como existe agora, e o Brasil tinha, sim, em 23, uma safra saudável, regular, uma safra recorde, como foi observada, e muito grão disponível ainda para ser comercializado. Em 24, esse ano, esse grão, né, enfim, está escasso. O Brasil já está buscando, né, soja nos seus vizinhos, como Paraguai, como Argentina, para honrar os seus próprios compromissos de exportação. E a China, né, olhando já esse ágio logístico sendo colocado no nosso país por escassez do grão agora disponível, já vem aqui em território norte-americano, né, buscar essa nova safra que começa a ser colhida já ao fim agora do mês de agosto. Na próxima semana já temos colheita chegando ao sul do cinturão agrícola, em Kentucky, em partes do sul do Illinois, que já começa a avançar e colocar esse grão disponível no mercado, Carla. Matheus, é, essa estratégia, ela favorece de alguma forma uma revisão de estratégia para o produtor brasileiro? Ele que está ali planejando o seu início de safra. Como é que ele está tendo essa percepção da demanda e como é que ele está? Negociando o final da safra 23-24 e avançando ou não com os seus negócios para a safra 24-25. Cara, tivemos um bom momento de avançar com as vendas aí nas últimas, vamos dizer, comecinho do mês de agosto, final do mês de julho, né? A gente notou realmente uma aceleração maior no volume de negociações para 2024-25. A gente tinha dólar 5,60, tinha um Chicago ainda acima de US$ 10 bushel, tínhamos um mercado ainda mais, enfim, mais animado como um todo. A gente teve o relatório do dia 12 de agosto, né, do começo do mês de agosto, do SDA, e, enfim, veio um banho de água fria, o mercado se esfriou novamente e agora está reaquecendo gradativamente, cara. A gente ainda não tem um mercado tão aquecido quanto observado no começo do mês de agosto, ao final do mês de julho. A negociação está mais lenta do que o comum. Aqueles produtores rurais, né, com grão disponível, que já segurou até agora, ele consegue ter a tolerância financeira para tolerar, para aguentar mais alguns meses, né? Então não tem essa necessidade de venda. O mercado por agora no disponível E25 volta, né, Carla, a criar um pouco mais de congelamento. A gente vê que quem está fazendo negócio por agora é aquele realmente que já não tem mais tempo, é onde a logística já apertou ao ponto que se não realiza compras ou faz um barter, faz uma troca por agora, ele já fica, né, com a logística inviabilizada, tá, para iniciar esse ciclo safra 24-25. Temos que lembrar que em setembro já temos liberação do vazio sanitário no Paraná, no Mato Grosso e ao final do mês de setembro aqui em Goiás. Aqui não, perdão, lá em Goiás, a minha terra goiana. E então a gente tem sim já em setembro, né, plantio já sendo liberado e alguns produtores já sem tempo hábil o suficiente para tolerar, né, novos negócios, viu, Carlos? Então, só à medida do possível que a gente está observando realmente negociações por agora. Matheus, como é que vocês da Pátria estão prevendo é uma palavra ruim, mas como é que vocês estão avaliando esse pré-plantio? Nós temos esses incêndios acometendo áreas do interior do Brasil, em especial aqui a região sudeste, mas para o centro-oeste não é diferente. Então, a sua terra, Goiás, sofreu com alguns desses incêndios, Distrito Federal. Então, o tempo está muito seco, a região mais quente do país nesses próximos dias deve ser Mato Grosso. São áreas que já podem começar a plantar nas próximas semanas, no próximo mês. Só que eu imagino que todo esse tempo de temperaturas muito elevadas, baixa umidade relativa do ar e essa falta de chuvas, né? Ela venha trazendo alguma preocupação para o produtor que não vê os seus solos acumularem ali bons níveis de umidade, né, de bons níveis de umidade, enfim, uma preparação do plantio como ele gostaria de fazer, do solo como ele gostaria de fazer, para começar essa nova safra. Como é que a Pátria está avaliando esses meses, né, ou esses poucos dias que antecedem o início do nosso novo plantio por aqui? Carlos, assim, eu não vou entrar no fator ideológico de discussão sobre queimadas, né? O que a gente vê muito agora é Sim, a hipocrisia desse novo governo, hipocrisia sem dúvida. dessas pessoas que levantavam essa frente contra as queimadas no antigo governo, né? Que agora, enfim, se calam. A gente sabe muito bem dos motivos, Exato. mas falando de maneira objetiva ao mercado, né, Carla? Setembro, né, é o mês que não temos um avanço significante de plantio no país. Apesar da liberação do vazio sanitário em partes da região central e sudeste do país, né, como é o caso do Mato Grosso, Goiás, Paraná, a gente não tem um avanço significativo, né, da aceleração de plantio no Brasil.
tá? Mas setembro ele é importante para recomposição dos níveis de umidade do solo. Então, realmente, um setembro agora, a gente está já reta final de agosto, entraremos em setembro. Vale lembrar que o ano passado, Carla, a gente tinha aquelas chuvas, né, intensas, né, ao final do mês de agosto, na região central brasileira, que foi até motivo de incentivo, né, a alguns Sim, produtores dentro do estado do Mato Grosso, pela primeira vez na história, desde a advenção do vazio sanitário, a conseguir liminares para semeadura do dia 1º de setembro. Aconteceu no sim, ano passado. Esse ano a gente não tem a presença dessas chuvas, né? A gente tem uma atmosfera um pouco mais destoante do que observávamos no passado. Ano passado a gente já estava em processo de formação de El Niño, já estava em El Niño, né? Estava em processo de formação de um super El Niño que veio a confirmar em dezembro. Tá? Então, esse ano a gente tem um padrão de neutralidade do Nido 3.4, que não tem essa distorção muito grande na atmosfera e que mostra agora, né, uma retração das chuvas em setembro, não recompõe realmente os níveis de umidade do solo de maneira generalizada no país. Porém, né, que a partir de outubro já cria-se um pouco mais de padronização atmosférica para o nosso país. Então, é preocupante, tá? Como eu disse, o consenso do mercado já é uma safra cheia nos Estados Unidos. Não tem da onde extrair novidade, falar que a safra é cheia, cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia. Já é sim. esperado até no próximo relatório do SDA, no começo de setembro, dia 12 de setembro, que novos pequenos aumentos de produção sejam observados para a soja. Estabilização no milho, algo que a gente tem observado aqui em campo, a gente observou muita lixiviação nutricional, os lençóis freáticos aqui na região centro e norte do cinturão são lençóis altos, então qualquer chuva mais intensa atinge capacidade de campo, né? É ponte de inundação com muita facilidade, lixivia em especial, né? Nitrogênio aplicado recentemente. Então a gente observou, enfim, uma sensibilização das culturas de milho, apesar de uma coloração muito vigorosa, né? Os produtores estão alertando que o enchimento de grão, né, de espiga, a formação de peso, ela está sensibilizada. Tá? Não é catástrofe, tá, porém também não é uma safra extraordinária, como tem observado no caso da soja. Tá? Então a gente tem, por agora, a novidade não se extrai mais dos Estados Unidos. Não há novidade da onde a gente se extrair sobre uma safra cheia por aqui. A não ser que tenha problemas agora com pequenas geadas, com atraso de colheita, que pode gerar essa euforia, mas a nova safra brasileira, né, em especial essa seca que tem se expandido um pouco mais do que o seu observado no ano passado, ela pode ser sim um ponto de sustentação no mercado temporário. Um ponto de especulação, o mercado tenta realmente entender qual é o próximo passo. Talvez a gente tenha mostrado o próximo passo ao mercado, que é essa temporária, né, euforia sobre um cenário de contínua seca aqui no nosso país. Bom, eu vou trazer as perguntas aqui da nossa audiência, né? Porque quinta-feira é dia do povo querer saber de tudo desse Matheus, né? Então, o Ronaldo Sobreiro diz assim, ó, lá vem o Matheus. A Maria Helena falou assim, ó, bom dia, Carla, adoro ouvir o Matheus, ele inspira confiança, que coisa boa. Bom, a gente tem aqui uma pergunta, deixa eu buscar. Ah, um comentário importante que eu achei aqui do William Rodrigues, Matheus, é do mercado. Ele diz assim: ó, mercado oferecendo oportunidade, prêmios refletindo os níveis do rio Mississippi. Então, eu queria começar com isso. Realmente, a logística nos Estados Unidos tem sido um ponto de alerta, né? Um ponto de atenção, não só esse ano, mas já há algum tempo. Como é que você tem sentido essa situação da condição logística por aí, Matheus? Olha, muito bem, Carla. A gente tem até conversando, né, em entrevistas com produtores rurais aqui no setor agrícola, né, foi notado que os prêmios, né, os bases aqui chamados, né, estão no positivo para grande parte da região central norte-americana, mesmo com exportações totais até o momento mais lentas do que o ano passado, um ritmo muito semelhante a 2019, há quase 5 anos atrás. Ainda assim, né, o consumo local está muito aquecido, mantendo prêmios no campo positivo. Prêmios aqui eu digo bases, né? Eu falo prêmios porque tem esse consenso no Brasil de chamar sempre essa diferenciação de base de prêmios, né? Mas o mercado local, ele entende que existe uma dificuldade de exportação logística, uma dificuldade logística. Os níveis fluviais do Mississippi em 2023, enfim, chegaram a bater os menores aí em histórias, né, em anos. E esses níveis fluviais não foram recuperados do ano para o outro. Tivemos um ano mais chuvoso em 24? Sim, sem dúvida alguma. Porém, não foi possível, né, recuperar os níveis fluviais observados ali previamente em 2023. 2023, os norte-americanos passaram pela segunda maior seca da história, só perdendo para 2012.
final de junho, começo de julho, era 57, quase 60% do território norte-americano, ah, semeado com soja ou milho, estava sobre algum sinal de seca. Então, realmente, o Mississippi, que cruza toda a artéria, assim dizendo, de Uhum. distribuição do cinturão agrícola, né? 60% de toda a produção de grãos norte-americanas que vai destinada à exportação, 60% passa pelo Mississippi. Então, é um canal, né, de extrema importância, o maior canal de importância na cadeia logística de distribuição norte-americana para grãos de exportação e ainda não foi recuperado, né, esses níveis fluviais que mantém, né, essa preocupação sobre a capacidade de escoamento dos Estados Unidos esse ano. É mais grão para ser escoado esse ano? Sem dúvida alguma, do que o ano passado. Temos uma tentativa de recuperação dos níveis fluviais do Mississippi? Sim, temos. Chegamos a níveis confortáveis? Ainda não. Então, a logística está um pouco mais problematizada, mais cara e realmente tendendo, né, a optar pelo mercado doméstico. É o que a gente realmente observa por aqui, um mercado doméstico um pouco mais competitivo do que a exportação, apesar de que a exportação vem com muita agressividade por agora, porque falta grão no Brasil. Então, os chineses estão tentando fazer negócios aqui em território norte-americano, porque já há uma escassez generalizada do grão aí no Brasil. A gente tem alguns comentários antes, mas eu vou direto ao do Marcelo Maior, que te pergunta assim, Matheus: o line-up do Brasil ainda está mostrando grande demanda pela soja brasileira? Talvez não tão intenso como antes, justamente por conta dessa oferta um pouco mais enxuta. Exatamente, Carla. A gente tem, para o atual momento, né, esses navios que estão em fila de embarques por agora são navios que já foram previamente adicionados, né? O Brasil tem hoje um total de 8,5 milhões de toneladas em line-up, né, fila de embarques, são que navios atracados, mais em processo de carregamento, tem algum berço do país sendo carregado. A gente chama isso também de fila de embarques, né, porque ele está sendo embarcado. Os que estão atracados, os que estão na Baía do Brasil esperando autorização de entrada, e os que já estão programados para chegar no nosso país nos próximos 45 dias. A gente tem um total de 8,5 milhões de toneladas, que é 36,5% acima da média dos últimos 5 anos e 16% a menos que o ano passado. Então, no ano passado, né, ainda por superávit produtivo, né, a gente ainda tinha muita soja para escoar nessa época do ano, a gente ainda tinha uma fila de embarques ainda em crescimento. Esse ano já entramos na sazonalidade da exportação brasileira. O que é sazonalidade? Uma tendência que sempre se repete na mesma época do ano. É normal, é comum a Uhum. gente observar nesta época do ano as exportações do Brasil em decadência, né, por falta de produto. Então a gente só está seguindo o fluxo sazonal. Ano passado que foi diferente, foi atípico. Tivemos uma China um pouco mais apática no primeiro semestre, e um segundo semestre de China muito mais presente nas compras brasileiras. Então a fila de embarques está mais lenta, tá? Boa colocação. Porém, o total compromissado, o que é compromissado? É tudo que já Sim. foi vendido, já foi embarcado no país, somado ao que já está compromissado a ser embarcado no ano de 23/24. A safra brasileira ainda é a 23/24, tá? Não é a 24/25 em exportação. Então, esse ciclo a gente tem ainda 3,2% a mais que o ano passado e 21% a mais que a média dos últimos 5 anos. Então, a campanha brasileira de exportação esse ano estava até o momento muito mais aquecida do que o ano passado. Preços mais baixos, preços extremamente remuneradores ao comprador chinês, ao esmagador, ao consumidor interno na China, e que, enfim, que agora sofrem dessa dificuldade, né, em continuar comprando essa soja de alta qualidade, de sustentabilidade, de preços ali remuneradores no Brasil, porque falta produto dentro do nosso país. Então, estão tendo que recorrer nessas outras fontes, como o caso aqui em Sim. território norte-americano. Matheus, o Jordano Dalberto, ele diz assim: Matheus, com o aumento de safra no Brasil, novamente, como fica essa questão de preço com o excesso de oferta? Os preços podem voltar para níveis antes da pandemia? Pressionados já estão? Podem ser ainda mais pressionados, Matheus? Quer saber o Jordano Dalberto? Jordano, muito boa pergunta, meu cara. E assim, a gente tem que lembrar o que compunha os preços pré-pandemia, né? Compunha-se um dólar abaixo de 4,20. O raio de atuação do dólar pré-pandemia, no 2019, ficou na casa de 3,70, média, tá? 3,70, 3,90. Chegou a bater alguns picos de euforia de 4,20, né? Ali nas eleições de 2018.
quando tínhamos ali Haddad concorrendo contra Bolsonaro, né? Eu sempre cito isso nas minhas palestras, né? Os momentos que a moeda ganhou muita intensidade, né? Ao longo do tempo. A gente não tinha até 2020, em nenhum momento, o dólar rompendo a barreira dos 4,20. Falei 4,20, não falei 5,20 não, Jordana. Então, 4,20 era um teto observar até 2020. Então, previamente à pandemia, a gente tinha os máximos do câmbio observados até 4,20. Em 2019, girando em torno de 3,70. A gente tinha um Chicago abaixo de $10 bushel. Chegou a ter momentos ali no passado com Chicago de 8, 8,50, muito depreciado, até abaixo disso. E prêmios também na casa de 50, 60 pontos positivos, como é normal. A gente já tem esses prêmios hoje 50, 70, temos um Chicago sob pressão, porém um dólar ainda sustentado. Tá? O dólar não, enfim, não tem essa correlação com o mercado de commodities, é um mercado que se comporta mais atualmente, né, olhando o macro cenário, macroeconomia, olhando política interna do nosso país, que é problematizada. Tá? Então, realmente, para a gente retomar, Jordano, esse cenário prévio pandemia, a gente vai não só reconstruir a oferta é o único caminho para a gente recuperar preços pré-pandemia, não. A gente precisa também de todo o macro cenário e uma política interna no Brasil, induzindo também o dólar, né, a justificar patamares abaixo de R$ 4 por dólar. Atualmente não enxergamos essa capacidade. O nosso governo tem feito um excelente papel para desconstruir a imagem positiva do investidor internacional ao nosso país. A gente tem cada vez mais afastado o investidor internacional, né, do nosso Brasil, e eu não falo isso com ideologia política, constatando fatos. Nas minhas palestras eu sempre mostro, né, o fluxo de alocação de recursos estrangeiros em todas as principais nações do planeta. O Brasil, até final de julho, seguiu sendo a fonte de investimento que mais perdeu investidores estrangeiros do planeta. Ficamos atrás de Israel, ficamos atrás de Turquia, ficamos atrás de Rússia, atrás de Ucrânia, que são países que estão vivendo conflitos geopolíticos e que o Brasil, né, não vive pandemia, não vive geopolítica, mas vive sim uma crise endêmica, né, interna Sim. em Brasília, que acaba afastando o investidor e mantendo essa moeda ainda o dólar, né, valorizado frente ao nosso real. Então, Jordano, não é essa composição de oferta que faz a gente retomar preços, né, exercidos no Brasil pré-pandemia. A gente precisa também de política, macro cenário, justificando também dólar abaixo de 4,20, que ainda Bom, não é o cenário. eu acho que dessa forma a gente consegue responder a pergunta do André, que é justamente sobre a soja disponível para setembro a dezembro. Como ficam os preços da soja disponível entre setembro e dezembro, na sua perspectiva, Matheus? Olha, a gente está vendo esgotamento do produto, né? Boa pergunta. A gente está vendo realmente a escassez do grão aqui no Brasil, né? A escassez ela induz realmente a percepção de que faltar grão justifica altas aos preços. Nós da Pátria enxergamos sim que o mercado disponível da soja no Brasil está sustentado, independente de como a gente vê agora a safra 25 se construindo, né? O disponível aqui dentro do Brasil ele vai realmente gerar briga entre indústria e exportação, como a gente tem observado em algumas praças do Brasil, uma dificuldade realmente muito grande da indústria criar originação, uma indústria que deveria estar mais presente nas aquisições agora no segundo semestre e que tem sentido dificuldades realmente em fazer aquisições de agora em diante. Então, a gente vê sim um cenário de manutenção, né, dos preços da soja disponível nesse segundo semestre. Tá, vamos aqui à pergunta agora também. As perguntas são sempre muito boas e diretas, isso é muito positivo, né, Matheus? O Cleiton Panisson diz assim, ó, pensando nessa escassez, quantos por cento da soja 23, 24 já foi comercializada no Brasil? Tem mais soja no sul do país? E assim eu vou emendar aqui com o comentário do Cláudio Migoto, que diz assim, ué, o Brasil tinha safra cheia ou era fake? Mídia e especuladores junto. Cláudio, não, o Brasil não teve uma safra cheia em 2023-24, teve uma quebra considerável, inclusive a Pátria foi uma das primeiras consultorias a trazer a público as suas estimativas com essa quebra já pontuada. E aí, na pergunta do Cleiton Matheus, quanto a gente já comercializou da safra 23-24 e e se tem ainda mais soja no sul do país. Olha, é bom pontuar, né, Fábio? Cuidado com as generalizações, tá? As consultorias fazem trabalhos diferentes,
Então, é importante a gente criar esse entendimento de quem criava essa percepção equivocada sobre a dimensão da safra total muito cheia. Entenda-se realmente como foi a metodologia, foi equivocada, se comprova por agora. A safra 24 no Brasil ela é uma safra deficitária, inegavelmente. A gente vem alertando isso já desde novembro do ano passado, quando já se construía, né, a percepção de um El Niño de alta intensidade, um super El Niño formado em dezembro, como foi confirmado. Não estou nem, enfim, nem questionável sobre a presença ou não do super El Niño. Foi confirmado o super El Niño em dezembro desse último ciclo safra e que, enfim, que veio a reduzir com muita intensidade a produção total brasileira. Tá? Então, de agora em diante, a gente vai precisar de entendimento, né, realmente do que vem pela frente. Saímos de ciclos, né, de contração de oferta, estamos entrando em ciclos de inchaço de oferta, e o volume de comercialização futura, entrando já nas perguntas, né, na resposta objetiva, Carla, ainda é lento. Ele é mais acelerado que o ano passado, porém ele está abaixo da média. Nessa época do ano, Carla, a gente deveria já ter próximo a 45% da safra futura comercializada. O Brasil está com Sim, 39%. Tá? Então, próximo a 40%. É ruim quando comparado ao ano passado, não. Nessa mesma época do ano, no ano passado, o Brasil mal chegava aos 30% comercializado a futuro. Então, verdade. estamos com um ritmo mais acelerado que o ano passado, abaixo da média dos últimos 5 anos, realmente mostrando essa dificuldade do produtor em enxergar rentabilidade, enxergar realmente sobrar dinheiro no bolso para 2025. Então, é um mercado que ainda está sofrendo com essa dificuldade, muita intensidade, muita agressividade do mercado dificulta a negociação futura. Tá? E os gaúchos, né, em especial, como foi comentado, infelizmente sofreram já por 4 anos consecutivos de problemas. Foram 3 safras catastróficas, acabadas por seca e calor excessivo, e agora nesse último ciclo que vinha se caminhando muito bem, vê as chuvas incessantes, causando ali uma conclusão de ciclo, conclusão de colheita extremamente problematizada, dificultando logística agora, dificultando armazenagem. Então, o gaúcho como um todo ele está menos avançado ainda em volume de negociação futura ou disponível. De todo o país hoje, né, o território gaúcho não vou dizer a palavra atrasado, mas é o que menos tem volume de negociações, tanto futuro avançadas ou o disponível avançado. É o que tem mais estoque ainda de safras passadas e ainda é o que tem menos volume de soja 25 já comercializada. Matheus, a gente consegue ter indicadores base porto tanto para soja disponível quanto para 24 ou 25? Como é que é? Carlos, dá uma cortada, não entendi. Eu só entendi o 24 e 25. A gente consegue trazer alguns indicadores de preços de soja base porto, tanto para soja disponível quanto para safra 24 ou 25? Na hora, deixa eu pegar aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo. O negócio É aqui é na isso. hora. Aqui é assim, aqui estamos em casa. Eu tô te perguntando isso enquanto você busca os números, os preços, porque assim, ó, o Henrique Carniel diz assim: Matheus, se tem demanda de soja no Brasil e pouco grão, os preços não poderiam estar maiores ou o dólar está interferindo? Então, enquanto você busca os indicadores, Henrique, o Matheus comentou inclusive sobre o dólar, que tem sido um ponto de apoio para os preços, mas Chicago não está contribuindo tanto. Então, principalmente para a soja disponível, a gente vê patamares ainda abaixo dos US$ 10 por bushel, mas os prêmios estão positivos, refletindo esse pouco grão disponível. O Matheus vai falar mais e vai trazer esses indicadores base porto, porque assim a gente consegue atender mais produtores. Aí, claro, cada um vai refinando ali para sua região, vai descontando a logística e tudo mais, né, Matheus? Exatamente, Carla. A gente tem, ó, agora, por exemplo, temos soja disponível para entrega imediata a 131 base Paranaguá. Temos um outubro com R$ 135. Temos um fevereiro a 127, um março a 126, um abril a 128, um maio já voltando a 130. Então, realmente, um mercado que já esteve em 24, em 2024, a nível de 150 no disponível, né? Sim. 148 as máximas ali pontuais, e que agora já se recupera, já se recuaram, assim dizendo. Isso é a paridade de exportação. Agora, o mercado doméstico ele consegue pagar mais. Existem algumas praças, em especial a região centro-sul do Mato Grosso, região do estado de Goiás, algumas partes do Paraná, né, onde a indústria ela consegue ter uma presença, ter uma força, né, de retenção maior, onde esses valores, né, são acrescidos aí de 4, 5, 6, 7 reais por saca
para retenção doméstica. Tá? Então, é um mercado que está assim se recuperando. Há uma escassez. Tá? Realmente, se não fosse essa escassez de grãos, o mercado disponível de soja já estaria muito mais profundo, já estaria com quedas mais observadas, mais profundas. Os Sim. prêmios de exportação do país estão batendo patamares recordes. Estamos já com 140 pontos positivos, tanto no setembro quanto no outubro. Tá? Um aumento aí de 4% em relação a ontem. Temos ali prêmios 25 também, a novos, renovando as máximas para 25. Temos prêmios Paranaguá a 40 positivo no março, a 40 positivo no abril, a 55 no maio, a 51 no junho. Então, até 4, 5, 6 semanas atrás, eram prêmios 25 que ainda navegavam no campo negativo, que a gente Uhum. chama de desconto, e que agora esses bens de exportação, esses prêmios de exportação, já estão no campo positivo, né, mostrando realmente a necessidade de originação, tanto no disponível quanto no 25. Assim a gente responde muito bem e detalhadamente o Henrique, mostrando que o mercado está buscando ali se equilibrar. Matheus, eu quero muito te agradecer pela companhia, né? E claro, a gente não vai conseguir responder a todas as pessoas pelo nosso tempo mais encurtado. Na semana que vem você está de volta, na próxima quinta-feira, para a gente continuar trazendo essas informações. Nas redes sociais você continua trazendo informações importantes. Então, quero te agradecer mais uma vez, principalmente, não só te agradecer, mas te parabenizar pela palestra proferida ontem durante a Farm Progress Show, que é uma das maiores feiras de agronegócio do planeta. Então, termos um brasileiro representando, né, o nosso mercado, principalmente para os americanos, é muito importante. Parabéns. E fica aqui o nosso registro desse dia importante para o agronegócio brasileiro. Exatamente, cara. A gente vem, já são uma década, né, nesse mercado. Antes disso, com a família produzindo, né, vida inteira voltada para o setor. Nunca fiz nada da vida que não seja isso, né? Está ligado com o mercado de grãos, ligado com o mercado agrícola. E que agora, né, a gente, por tantos anos, vinha essa feira como visitante, morando aqui em Chicago, estudando, aperfeiçoando esse mercado, que agora tendo esse prazer de estar lá levando um pouco de conhecimento aos americanos, levando conhecimento aos brasileiros que fazem visita por aqui. Realmente é algo muito gratificante da minha parte, assim, como profissional. Mas bora lá, estamos só, não chegamos nem na metade do caminho, muita coisa para percorrer pela frente ainda. Vamos continuar trabalhando. Aqui é ainda cedo em Chicago, já estou desde as 5 horas da manhã aqui de Chicago, conversando com o cliente, fazendo nossa live de encerramento de tour de safra, trazendo as conclusões e recomendações de maneira objetiva, né? E agora conversando com todos vocês aqui, essa audiência maravilhosa, essa grande amiga que o mercado nos deu. E vamos lá. É muito gratificante, sim, da nossa parte. É muito bom a gente poder fazer esse registro. Meu amigo, um ótimo trabalho para você, para todo o time da Pátria. Bom dia, quinta-feira que vem tem mais, estaremos juntos. Bons negócios e até semana que vem. Obrigada, um Até abraço. mais. Fiquem com Deus todos. Até logo. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.